Mas Muita antes, gente já essas passou duas mais, letrinhas aí ia fazer tiveram museu, que criava online, criava assunto em casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado no olá a todos, olha a prof aqui mais uma vez, como estamos? Chegando o verão, né? E eu pensei em umas dicas legais, assim, que eu percebo que tem acontecido e acontece com muitas pessoas que quando começou a abrir os caminhos, assim, para a gente poder ir para a rua, né? Nessa pandemia, a gente percebe que houve um boom assim de pessoas indo caminhar, correr com mais intensidade, querendo sair pra rua mesmo, né? Então o bate-papo hoje com algumas dicas vai ser sobre. Eu não sou médica, então assim, na verdade eu não vou dar tratamento nenhum, mas eu queria conversar sobre algumas questões, algumas dores que nos aparecem quando a gente passa a fazer exercícios utilizando muito o nosso pé, né? A nossa perna. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fascite plantar. Mas vamos tentar nos outros vídeos trazer mais algumas coisas. Por que eu quero falar sobre isso? Porque exatamente assim, essas dores, essas inflamações, que agora eu vou falar um pouquinho sobre a fascite plantar, ela aparece às vezes, muitas vezes, por um excesso de atividade de um determinado local do nosso corpo que não estava acostumado. E aí a gente tem que recuar nos exercícios, né? E isso aí é a parte complicada, mas que não faz parte da vida. E todo mundo sabe que a prof corre, e eu já tive fascite plantar por correr longas distâncias, já tive outras inflamações que são pequenas, mas o que acontece? O bom é quando tu identifica cedo e trata. O ruim é quando a pessoa vai convivendo com aquela dor até que ela fica muito forte, que você não consegue manter o movimento. Então é legal a gente ficar sempre ligado no nosso corpo. Eu sempre explico bem isso, né? Uma dor que você não está acostumada, tô falando em questões osteomusculares agora, que você não está acostumado, está lhe acompanhando, está incomodando no movimento, tem que investigar. E onde se investiga? No médico. E qual médico? Ortopedista traumato. Eu sou uma defensora de que todo diagnóstico tem que vir primeiro dessa especialidade, ou de um fisiatra, e não você ir direto para uma fisioterapia, ou para uma massagem, ou para o Google, né? Mas enfim, partindo do princípio que vocês vão fazer isso, a prof vai falar um pouquinho hoje sobre fascite plantar, tá? E o que é a fascite plantar? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. O que acontece? A gente tem uma camada de tecido que ela liga o osso aos dedos. A gente chama de fáscia, né? Ela faz como se fosse um tapete aqui, tá? E o que acontece? A dor que muitas vezes a gente começa a sentir, ela é próxima aqui, ó, do calcanhar e pode irradiar, e aqui fica bem sensível. E normalmente essa dor ela tende a ir aumentando se a gente não faz nada e continua fazendo os mesmos exercícios que a gente estava fazendo. Então ela é uma lesão até comum de acontecer para as pessoas que caminham, para as pessoas que correm, muito jogador de futebol tem também, ou seja, é tratável, tá? Sempre digo assim, é legal você ir no médico, mas eu queria hoje aproveitar para passar alguns alongamentos que para mim foram super bons e que outros atletas que tiveram fascite plantar e comentavam comigo que tinham feito muitas coisas, mas o que tinha ajudado mesmo é a intensidade que fizeram de alongamentos durante todo o tempo e não só enquanto tinha dor. Então assim, depois que você vai melhorando, é importante você ter noção de que essa estrutura aqui tem que ser alongada, que ela tem. Por quê? Porque a gente utiliza muito ela. E quando a gente utiliza muito, esse excesso, e até porque essas musculaturas que a gente chama musculaturas intrínsecas do pé não estão tão fortes, a gente acaba fazendo essa contratura, essa lesão. Então,
é muito importante. Uma das coisas legais que vocês, se alguém tem fascite, deve ter tido a recomendação do médico de fazer gelo, né? De fazer os alongamentos. A outra coisa, a questão da medicação, né? Do anti-inflamatório. Ele é muito legal, mas ele é assim, ó, ele mascara um pouquinho, né? E eu sempre tive um pouco de medo de tomar mais de 5 dias, por exemplo. Ela vai mascarar e aí você pode continuar fazendo os exercícios, fazendo as suas coisas e daqui a um pouco você não está tratando. Então eu sempre, na minha experiência como professora também, eu sempre achei que no máximo 5 dias de anti-inflamatório para amenizar a dor e depois você fazia a fisioterapia que for indicada e a sequência, e aí vem a Cláudia aqui para dizer para vocês, a sequência são os alongamentos. Então, isso é muito importante, tá, gente? Então, vocês têm noção que essa região aqui, ela, além de trabalhar, vocês vão trabalhar na fisioterapia bastante, essa coisa do fortalecimento, com os dedinhos, eles fazem vários exercícios, tem a questão do alongamento. Então, eu queria mostrar para vocês, assim, um alongamento que para mim foi, nossa, ele foi um divisor de águas, assim, eu fazia ele... Porque eu cheguei a ficar um tempo, assim, eu tive que ficar, acho que 1 mês e meio por aí, sem poder correr, porque a dor realmente foi muito forte, assim, né? Essa questão aqui, a gente até se assusta. Mas, enfim, dito isso, vamos para o chão, que eu vou mostrar alguns alongamentos, e vou mostrar, inclusive, você pode fazer o exercício com a própria bolinha, que é uma forma de você trabalhar propriocepção. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa bolinha aqui, ó, ela é uma bolinha de frescobol, mas você pode pegar uma bolinha de tênis, tá? Então você vai fazer um movimento de massagem, como se você estivesse pintando o seu pé, ou que fosse uma tinta e você tem que passar por todo o pé. Faz uma leve pressãozinha, você vai sentir um desconforto um pouquinho, depois vai acalmando, mas tenta trabalhar bem, a gente chama de proprioceptores. São muitas terminações nervosas também que a gente tem aqui, né? Então essa questão do tato, da sensação, do entender o seu pé, do arco plantar, né? Uma das coisas, algumas pessoas têm um arco mais avantajado, outros têm um pé mais, a gente chama de pé plano, que pode ser uma característica para alguns, né, pior ou não. Mas enfim, ó, esse movimento aqui é muito bacana, você massageia, vai para um lado, tanto bolinha de tênis, tem que ser mais durinha, tá, gente? Não pode ser muito macia. Ou essa bolinha de frescobol aqui e faz o movimento. Isso é uma técnica bem bacana de vocês fazerem. Eu vou aproveitar, vocês não estão me olhando, eu vou aproveitar um outro exercício bacana, vou tirar aqui minha meia, que é vou botar mais para trás, que é você tá aqui a toalhinha e você tem que trabalhar com os dedos do seu pé. Então você tem que, como se quisesse juntar toda a toalha, só com os dedos. Isso aqui é um trabalho de fortalecimento dos músculos intrínsecos do pé. Você deve ter recebido ganho lá da sua fisioterapia, porque você precisa fortalecer essa região, até porque se você está fazendo exercícios que envolvem muito o pé, que você precisa muito da sua passada, como caminhadas, corridas, né? É importante que você fortaleça essa musculatura. Então, essa é uma forma de eles trabalharem também a musculatura intrínseca do pé. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês são os exercícios que me ajudaram muito. Deixa eu arrumar aqui. Os exercícios que me ajudaram muito e que eu fiz por muito tempo, tá, gente? Muito tempo mesmo. Quando começou a melhorar, eu continuei. Porque, na verdade, até hoje, assim, em alguns momentos, a gente, quando força um pouquinho mais, assim, a gente sente um pouquinho. Eu tô ajeitando aqui pra vocês pra ficar bacana. Ok? Primeiro, toalhinha. Pega uma toalhinha compridinha, assim, ó.
coloco aqui na pontinha e bem na ponta dos dedos ali, ó, e vou puxar o máximo que eu puder. Porque quando a gente tem encurtamento nessa região, também existe um encurtamento aqui, ó. Pra vocês verem, a gente é uma cadeia muscular, né, gente? Então, vamos lá. Quanto eu ficava sem levantar, tá? Só manter ali, puxando o máximo que vocês puderem. Quanto você vai fazer? Eu fazia em torno de 30 segundos cada postura, tá? Cada um tem uma linha, mas eu acho que menos de 20 segundos não, tá? Então eu ficava 30 segundos nessa, fazia com o outro. Aproveita sempre, mesmo que você esteja com uma fascite plantar só num pé, faz no outro também, já faz a prevenção do outro, isso é muito importante, ok? Junto, eu tô só fazendo com o pé por causa do tempo, mas ó, junto um pé no outro, juntou um pé no outro, tá? Isso, o máximo que você puder. E tenta deixar eles bem juntinhos, tenta juntar o máximo que você puder o pé e empurra os seus joelhos para baixo. E mantém, faz uma pressão de um pé contra o pé, um contra o outro, tá? E fica lá um pouquinho. Pode fazer a borboletinha também, tá? Ok? Agora eu vou mostrar para vocês aquele que, nossa, aquele que me ajudou demais, assim, tá? Que é, olha bem, ó, presta atenção na ponta dos meus dedos. Olha como eu tô inserindo, ó, esse alongamento aqui, ó. Juntei bem lá e sentei. Tô alongando a região, vamos ver se vocês enxergam bem, ó. Pontinha dos dedos, eu tô alongando lá, os meus dedinhos estão tá sendo tudo bem alongado, tá puxando essa região aqui, ó. E fica. Esse aqui pra mim foi um divisor de águas, gente. Fazia todos os dias. No início é mais difícil, mas eu insistia. Tá? Um outro alongamento muito legal que vocês podem fazer, vocês estão no box do banheiro, tomando banho. E olha aqui, ó. Colocou o pé aqui, não precisa me enxergar, tem que enxergar o pé. E aí você vai pra frente, ó. Você faz isso no box enquanto toma banho e fica lá um pouquinho. Ou você coloca só os dedinhos aqui, ó. E fico lá. E vocês vão sentir, parece que tá abrindo a planta do pé de vocês. Isso aqui é muito show, tá, gente? E quanto tempo vocês têm que fazer? Todos os dias. Tu tá num lugar conversando com alguém, já vai lá, fica enquanto tá conversando, alonga um pouquinho, arruma uma paredezinha, já fica com o pé ali. Faz os outros alongamentos que vocês devem estar conhecendo também no tratamento, mas é que esses em especiais para mim foram demais, assim. Eu faço muito com manipulação, eu mesmo fazendo, ó. Coloco as mãos aqui na ponta dos dedos e puxo bem e fico. Não esqueçam do gelo, tá, gente? Ó, massagem. Mesma coisa que vocês massagearam com a bolinha, você massageia com o pé. E é muito importante, gente, que mesmo quando passe a dor, você continue estimulando o alongamento dessa região. Porque se você vai continuar fazendo os exercícios que você fazia e que desencadeou essa lesão, você tem que estar sempre prevenindo. Além de fazer o reforço, você vai ter que estar sempre prevenindo, tá? Eu volto a dizer, até hoje eu faço diariamente, eu tô num lugar, pá, tô alongando. Ah, entenderam bem isso? Então aproveitem e façam nos dois pés. E se não melhora, se você não está tendo uma boa melhora, segue indo no médico para conhecer, porque tem os exames que eles pedem, exames a mais que às vezes eles pedem, e ele consegue ver se tem uma ruptura total ou não, se tem alguma coisa a mais. Mas normalmente fascite plantar é muito alongamento, tá? Gelo na parte aguda. Se você quiser tomar medicação
toma, mas não aconselho mais de 5 dias, mas eu deixo pro médico decidir. Mas alongar sempre, gente, aí você vai voltar de boa para fazer seus exercícios legais, tá? Um beijo para você.